Queridos estudantes, olá! Vamos abrir um parênteses nas nossas reflexões sobre a Guerra Fria para mencionarmos aquele que foi um dos incidentes mais importantes desse período, que envolveu um conjunto de grandes manifestações, movimentos políticos e rebeliões no ano de 1968. Em primeiro lugar, temos que ter em mente que essas grandes manifestações tiveram, apesar dos seus particularismos locais, uma característica comum: uma preponderância do elemento jovem e estudantil neste movimento, o que nos assinala uma informação muito importante. Na segunda metade do século XX, grande parte dos países do mundo, atravessando processos de industrialização e urbanização, passaram também por um processo através do qual as universidades, agências reprodutoras das classes dirigentes, das classes médias e dos intelectuais, começaram a ter uma importância crescente na formação da opinião pública e, sobretudo, na formação das ideias das novas gerações. E as universidades vão se tornar grandes centros de contestação, não apenas dos valores tradicionais da sociedade, mas também precursores de novas ideias, de novas utopias políticas e, sobretudo, de novos comportamentos. Uma segunda informação importante é que essas grandes manifestações que pegaram várias partes do mundo foram manifestações que se passaram tanto nos países capitalistas quanto também em países do bloco socialista. Isso também nos assinala uma outra característica importante deste período: a irradiação dos meios de comunicação de massa, sobretudo do rádio e da televisão, fazendo com que muitos desses movimentos viessem a se interpenetrar e se influenciar mutuamente. Uma característica importante da ordem internacional que vai influenciar essas grandes mobilizações de massa é que na década de 1960 nós temos a expansão dos movimentos de libertação colonial e, sobretudo, o recrudescimento daquela guerra que foi uma das mais emblemáticas na luta de um povo colonizado pela sua libertação, a Guerra do Vietnã. No início de 1968, nós temos uma virada importante nesta guerra. Nós temos uma iniciativa dos líderes comunistas do norte do Vietnã, realizando uma grande movimentação e um grande ataque ao território ocupado pelos Estados Unidos no sul do território vietnamita. Ainda que esta ofensiva tenha sido militarmente mal sucedida, ela representou aos olhos do mundo o grande esforço de um povo oprimido na luta contra um grande gigante internacional. Portanto, se esses movimentos de protesto serão movimentos libertários, que também vão manifestar a sua solidariedade nas lutas pela descolonização, é porque nesta conjuntura os movimentos de descolonização estavam ganhando uma grande força, uma grande projeção e, sobretudo, uma grande difusão pelos meios de comunicação de massa que nós já mencionamos. Apesar dessas características gerais que perpassam todos esses movimentos, como dissemos, à medida que eles forem se alastrando por várias partes do mundo, eles vão adquirindo fortíssimos particularismos locais. No caso dos Estados Unidos, tivemos alguns dos protestos mais complexos e multifacetados. Aliás, quando tratamos dessa conjuntura nos Estados Unidos, na nossa frente 2, na frente de História da América, vimos que o país será agitado por ondas de protestos pacifistas de uma opinião pública que se mostrava contrária ao envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. É nesse contexto, por exemplo, que nós temos o movimento hippie atingindo o seu auge, bem como será também o momento do auge do movimento negro contra o racismo e em defesa dos direitos civis. O Brasil, por exemplo, também não esteve imune a essas grandes ondas de protestos. Não podemos nos esquecer que no ano de 1964 foi interrompido no Brasil um grande movimento de politização social e de democratização das massas brasileiras. Nós tivemos no ano de 64 o golpe militar, que veio se institucionalizando pelos anos subsequentes. No Brasil nós teremos, portanto, grandes manifestações contrárias à ditadura que se instalava no Brasil e ao final deste ano, como vimos em nossa frente 3, na frente de Brasil, nós teremos o recrudescimento da ditadura militar através do AI-5, que vai ser baixado em dezembro de 1968, institucionalizando o terrorismo de Estado. E sem sairmos da América Latina, podemos mencionar que o México também atravessou grandes ondas de protestos, principalmente porque a sociedade mexicana se manifestava contra o partido político que há décadas controlava a política nacional,
o PRI, o Partido Revolucionário Institucional. Partido que, embora emblematicamente representasse os ideais da Revolução Mexicana, havia se incrustado e se fisiologizado no poder e se transformado num partido profundamente burocratizado e corrupto. E essas grandes manifestações, em outubro de 1968, nas vésperas dos Jogos Olímpicos no México, foram duramente reprimidas. No dia 3 de outubro, por exemplo, tivemos um grande massacre na Praça Tlatelolco, ou na Praça das Três Culturas, em que nós tivemos a morte de centenas de pessoas e a prisão de outras milhares de pessoas manifestantes. E aquele que foi talvez o movimento mais representativo e famoso deste período foi o movimento que na França ficou conhecido como o Maio de 68. Porque neste mês, naquele ano, não apenas os estudantes, mas também os operários uniram esforços na contestação dos valores tradicionais e dos princípios políticos vigentes na França. Os estudantes, por exemplo, defendiam maior autonomia universitária, bem como contestavam os valores que eram transmitidos pelos meios de comunicação de massa e pela indústria cultural. Através dos seus slogans libertários e utópicos, os franceses prenunciavam novos comportamentos, novos ideais, novas formas de se fazer política, e os operários, por exemplo, contestavam as suas duras disciplinas nas fábricas, apesar da França, naquele momento, viver o chamado estado de bem-estar social. E como dissemos a vocês, esses movimentos não ocorreram apenas nos países capitalistas, mas também foram movimentos que afetaram alguns dos países do bloco socialista. E o mais emblemático desses movimentos que afetou o mundo socialista foi aquele que ocorreu na Tchecoslováquia. Em 1968, chegou ao poder um líder reformista chamado Alexander Dubček, que vai iniciar um movimento de desburocratização do governo na Tchecoslováquia em defesa de uma descentralização do poder e de uma maior liberdade de expressão no país. Este movimento ficou conhecido como a Primavera de Praga. E como este movimento contestava o poder das rígidas burocracias do Estado, esse movimento começou a atemorizar as classes políticas de outros países do leste europeu. Por isso que esses países e esses líderes dirigentes, com o apoio da União Soviética, iniciaram um grande movimento de reação. E as tropas do Pacto de Varsóvia invadiram a Tchecoslováquia e frustraram este movimento que representou um grande esforço de reformar a maneira pela qual o socialismo havia se burocratizado e se institucionalizado. Por fim, embora esses movimentos tenham sido muitos deles derrotados, duramente reprimidos, muitos estudiosos dizem que eles assinalam o advento de novas formas de comportamento, sobretudo novos ideais e novas pautas políticas. Será por volta de 1968 que nós teremos, por exemplo, o feminismo se transformando num dos elementos mais importantes da luta política, em que as mulheres defendiam uma maior autonomia sobre o seu corpo, uma maior inserção no mercado de trabalho, algo que ficou, por exemplo, representado pelo uso das pílulas anticoncepcionais. É nesse momento que começam as defesas políticas em torno do tema da ecologia e da crítica ao mundo industrial que trazia fortes impactos ao meio ambiente. É neste contexto que nós temos também o ataque à forma burocratizada e centralizada que muitos partidos políticos assumiam. Por isso que nós podemos dizer que nós, hoje no século XXI, em grande parte somos herdeiros desses ideais e dessas manifestações que em 1968 afetaram várias partes do mundo. A gente espera que vocês tenham entendido, a gente espera que vocês tenham gostado e prestem muita atenção, porque há uma forte tendência para que esse tema venha aparecer nas nossas provas e nos nossos concursos. Bons estudos!